A Brasília, porque Lula anunciou nesta quinta-feira que o ministro aposentado do Supremo, Ricardo Lewandowski, será o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A escolha foi oficializada depois de uma reunião no Palácio do Planalto com a presença de Flávio Dino e da primeira-dama Janja da Silva. Os aliados de Lula comemoraram a escolha de Lewandowski para o Ministério da Justiça. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comparou a saída de Flávio Dino e a chegada do novo ministro a uma substituição de jogadores em time de futebol. Aspas. Substituição no time do presidente Lula. Sai um democrata, defensor da justiça e dos direitos humanos. Entra um democrata, defensor dos direitos humanos e da justiça. Obrigado ao ministro Flávio Dino. E seja bem-vindo nosso camisa 9 Lewandowski, fecha aspas. De saída do Ministério da Justiça para o Supremo, Flávio Dino disse que está feliz em ser sucedido por Lewandowski. O futuro ministro do STF ainda afirmou que a transição no Ministério da Justiça vai durar 20 dias. Silvio Navarro, muito boa noite. Começamos com você essa rodada de comentários. Flávio Dino vai seguir, então, no governo até o dia 30 de janeiro para comandar aí a transição da pasta e a posse de Ricardo Lewandowski, então, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só deve ocorrer em 1º de fevereiro. Começo te perguntando aí o que a gente pode esperar de Ricardo Lewandowski à frente dessa pasta. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes, meu amigo Carlo Cauti. Boa noite para quem nos acompanha. Virou bagunça, né? Eu acho que o ministro Alexandre Padilha, quando ele compara a futebol, é mais ou menos como eles tratam a coisa pública. É essa a seriedade que eles tratam o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que hoje talvez seja um dos maiores, se não o maior problema dos brasileiros. Assola o brasileiro pagador de impostos em todos os estados, nos rincões do país, nas grandes metrópoles. Ricardo Lewandowski chega numa verdadeira ciranda ao governo Lula. É uma ciranda e eles já não escondem mais que governam em consórcio. É uma sociedade de governo. O Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. Como se o artigo 2º da Constituição não pregasse a independência e a harmonia, evidentemente, entre poderes. Mas a Constituição Federal, infelizmente, virou um artigo de museu neste governo Lula e neste governo do Supremo Tribunal Federal. É assim que a gente precisa se referir. Governo do Supremo Tribunal Federal. Ricardo Lewandowski se aposentou do cargo de ministro e passou a advogar para uma empresa que tinha interesse em processos no Supremo Tribunal Federal. Quase sem quarentena. Ricardo Lewandowski agora deixa a advocacia, né, a defesa dessa empresa para integrar o governo Lula. Lembrando que essa empresa, para citar só uma, estou falando da JIF, claro, é uma das campeãs nacionais, é uma das empresas envolvida nas delações no passado de desvio de recursos. Ele prestou uma folha imensa de serviços a Lula no Supremo Tribunal Federal. Foi ele quem franqueou a defesa de Lula acesso aos arquivos hackeados na Operação Spoofing, algo conhecido como Vaza Jato. Foi ele que beneficiou Lula no acordo de leniência da Odebrecht. Beneficiou Lula em 3 ações penais, 2 envolvendo propina da Odebrecht para a compra do Instituto Lula, para a construção do Instituto Lula, e uma, no caso que envolvia a compra de caças suecos já no governo Dilma Rousseff. Ou seja, imagino que nós vamos girar aqui nesse tema mais algumas rodadas, mas só para fazer um brevíssimo histórico de Ricardo Lewandowski. Ele é um soldado, como ele mesmo disse, vai cumprir uma missão. O que choca, né, o brasileiro que ainda pensa em alguma decência na política é essa ciranda entre os poderes. Carlo Cauti, hoje conosco nos estúdios de Oeste Sem Filtro, seja muito bem-vindo. Antes de te ouvir, eu vou pedir aqui para a produção para a gente exibir um trechinho da fala, do anúncio do presidente Lula ao nome de Ricardo Lewandowski, aí a pasta da Segurança Pública e da Justiça. Porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte.
às vezes tinha dúvida se o companheiro Lewandowski, sabe, não ia preferir, sabe, dar um tempo à vida particular dele. Eu conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, no governo do companheiro Arão Galante, que era um prefeito médico que ajudou a gente a fazer o primeiro congresso da CUT em 1983. E tive a honra de ser o presidente da República, que indiquei o nome dele para o Senado. Ele foi aprovado de forma extraordinária, com muitos elogios por muita gente do Senado, de direita, de esquerda, de centro. Carlo Cauti, chama a atenção a presença de Janja da Silva nesse evento. Nós vamos falar mais a respeito, mas vale lembrar que Ricardo Lewandowski foi indicado pelo presidente Lula, então o presidente Lula, lá em 2006, ao Supremo Tribunal Federal. Augusto sempre conta a história da mãe do Ricardo Lewandowski, que era amiga da Marisa Letícia, quando ele era desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e agora novamente indicado pelo presidente Lula para assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública. E aí, Carlos, boa noite. Pois é, Paula, boa noite. Boa noite, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Silvio, boa noite a todos. Bom, eu só queria acrescentar a lista, né, que o Silvio fez muito corretamente, a liminar que o Lewandowski deu no finalzinho do mandato dele, né, no apagar das luzes, que suspendeu o trecho da lei das estatais, permitindo que petistas pudessem ser nomeados. E ainda hoje está valendo aquela liminar, ou seja, o governo está nomeando pessoas que não poderiam ser nomeadas no comando de empresas estatais por causa dessa liminar do Lewandowski. Um presentinho de final de mandato, né, que foi, evidentemente, foi retribuído agora com a nomeação para ministro da Justiça. Mas, de fato, como o Silvio falou, é uma situação absolutamente espúria de uma comissão entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, estão trocando figurinhas, estão governando o executivo e o judiciário às custas do legislativo, que é o único que tem o direito de legislar, que, lembramos, o Poder Judiciário não pode criar lei, não pode inventar novas legislações, o que, evidentemente, no STF não está muito claro, porque o STF está indo além das suas prerrogativas, está legislando e somente nos últimos meses de 2023, evidentemente, o Congresso acordou e finalmente está percebendo que está sendo, vamos dizer assim, escanteado por uma presença excessiva do Judiciário que está desequilibrando os três poderes da República. Então, de fato, é algo... E só para terminar também, aquilo que a gente viu na televisão, vimos agora no vídeo, o Lewandowski participando do Congresso do MST, enquanto ainda era ministro do Supremo. Assim, algo assim que em qualquer país normal, qualquer país civilizado, uma pessoa como essa nunca mais compareceria nas tribunas políticas ou ocuparia qualquer outro tipo de cargo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, que participa de um congresso, de um grupo que sequer tem CNPJ, que é um grupo que deveria ser considerado, em muitos países já seria considerado como um grupo terrorista, assim, geraria um escândalo tamanho que ele perderia o cargo até mesmo a poucos dias antes de naturalmente se aposentar. Então, e essa mesma pessoa hoje é o ministro da Justiça. Qual que é a percepção que o brasileiro vai ter de um ministro da Justiça que atua de forma tão parcial no STF, que se não teve nem vergonha de participar de um congresso como esse e agora vai ser o comandante-chefe, por exemplo, da Polícia Federal? Por exemplo, de forças que vão ter que fazer respeitar a lei e que, na verdade, como a gente viu, como já escrevemos várias vezes aqui na Oeste, se transformaram quase numa polícia secreta, né, às ordens do antigo ministro da Justiça, que era o Flávio Dino. Então, é algo que dá quase medo se a gente não soubesse que aqui é Brasil, é sempre Brasil, né? Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Vale lembrar, né, Ana, que o ministro, quando era ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assinou uma série de decisões que favoreceram aí o atual presidente Lula, para a gente ficar só num exemplo, porque tem várias aqui. Então ministro Ricardo Lewandowski chegou a anular a delação premiada da Odebrecht. Agora, como bem lembrou o Carlos, ele vai comandar, vai chefiar a pasta da Justiça e da Segurança Pública. Vai ser o chefe da Polícia Federal. O que a gente pode esperar aí a partir de 2024, Ana? Boa noite. Paula, quando vamos sair desse filme do Dia da Marmota, né? Quando? Todos os dias é um militante, um ativista no judiciário, em pastas importantes. É complicado, mais um dia de deboche, né, para o Brasil. O time, é o que eles disseram, né? Estão trocando ali de camisas de time, é o que eles são.
um time com um poder, uma voz, que não querem mais que absolutamente ninguém fale mais nada nesse país. É o país de uma política, um partido só. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlos Cauti. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Silvio, nossa audiência maravilhosa. E, Paula, é absurdo, né, vermos tudo isso que está acontecendo e muitas vezes é até o tema do meu artigo de amanhã. O silêncio daqueles que se dizem conservadores, liberais, constitucionalistas. Nós colocamos a foto aí do ministro Lewandowski num evento do MST, que é um movimento terrorista. É um movimento terrorista. Não custa lembrarmos que na nossa Constituição está escrito que aos juízes é vedada a manifestação política e a presença em eventos de cunho político partidário. E ele deu de ombros, né? MST que já cometeu vários crimes. E na época desse evento, ele disse o seguinte, Paula, abro aspas aqui para o Lewandowski, que ele estava comentando os temas do evento e disse que era para reafirmar a defesa da democracia e da participação popular no Brasil. Ele, na época, alegou que o que unia o Brasil era uma visão de mundo comum. Só que é uma visão de mundo sem o outro lado do espectro político-ideológico, que é a direita. Eles não gostam de conversar com a direita, e isso levanta uma preocupação muito grande. Ele agora, depois de tudo que ele já declarou como um ministro militante que não deveria participar de manifestações políticas ou partidárias, agora no Ministério da Justiça, e como o Cauti colocou, ele vai usar a polícia como arma de perseguição política, como nós vimos que já houve um balão de ensaio, né, com o ministro Flávio Dino, já há perseguições políticas em curso, isso vai ser acentuado, mas um dia de deboche, Paula, infelizmente, e é por isso que nós precisamos sempre tocar no ponto do PL 2630, porque nós só vamos combater esse tipo de deboche e esse tipo de manifestação ativista do poder que hoje comanda o executivo, com liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Augusto Nunes, muito boa noite. Que dança das cadeiras, hein, Augusto? Flávio Dino deixando a cadeira, a vaga de ministro da Justiça e Segurança Pública para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, deixando a cadeira para Ricardo Lewandowski. Que 2024 nos espera, hein, Augusto? Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Grande Carlos Cauti, minha querida parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Se o Brasil não tivesse se transformado no único país do mundo que só tem humoristas a favor do governo, era diversão garantida, né? Vamos lá, o Flávio Dino, o Alexandre Padilha, falando que, comparando a substituição no Ministério, a troca de ministros, é uma substituição em jogo de futebol. Então, nesse caso, o Flávio Dino saiu do cargo por problemas físicos, né? Estava fora de forma para jogar como centroavante. Ele quis fazer uma gracinha porque o Lewandowski, o sobrenome é o mesmo do polonês, atacante polonês que hoje está no Barcelona, que é um belo jogador de futebol, e aquele é eficiente, ao contrário do nosso Lewandowski, que só é eficiente a favor dos fora da lei. Isso ele sabe fazer. Ele foi pego no telefonema, num restaurante, uma jornalista ouviu, ele comentando o julgamento, era do Mensalão, né? Zé Dirceu, estava dizendo que nós votamos com a faca no pescoço, tal. Ele estava a serviço do Lula desde o primeiro dia, quando o ministro Joaquim, como é que era? Barbosa apresentou o parecer dele, o relatório, ele já estava com o parecer pronto.
Tecnicamente, ele não conhecia. Ou ele alegou desconhecer o parecer do relator. E estava com o texto que dizia o contrário pronto, lembra? Ele tentou livrar a turma do mensalão. Ele serviu ao Lula o tempo todo, porque, como lembrou a Paula, ele foi indicado pela Marisa Letícia. O que explica a presença na cerimônia da Janja. É para não ficar enciumada. A Marisa Letícia indicou para o Supremo, ela empossou o Lewandowski como comandou a posse no Ministério. Está tudo bem no lar, né, do Lula. Não pode reclamar de nada. Lula fala em politizar, vamos comentar, né? Isso aí, politizar o Supremo, meu Deus do céu. O Lewandowski abriu vaga para o Zanin. Com a entrada do Zanin, o Lewandowski virou advogado no lugar do Zanin, da organização criminosa que atende pela sigla JES, JBE, eu não sei como é que é a sopa de letras que comete crimes num determinado momento. Foi Alexandre Padilha que brincou com o futebol, né? É isso aí. É o Ministério da Segurança Pública. O Sérgio Moro, corretamente, ele dizia ao assumir que ele daria prioridade à segurança pública, ao combate às organizações criminosas. Nós colocamos aí um bando de suspeitos para lidar com organizações criminosas cada vez mais ameaçadoras no Brasil. Isso compromete a segurança nacional. E eles tratam isso aí com piadas, brincadeiras. Tal. O Lewandowski, eu quero saber se ele vai devolver o dinheiro que ele já pegou da JBF para defendê-lo. Ele não vai devolver. Certamente eles pedem essa coisa adiantada. E ficou rico nessa passagem. Ele não vai ajudar no Ministério da Justiça. O que significa essa troca é que a JBS agora controla. Tem gente no Supremo, mantém, que o Zanin foi advogado, né? Então o Flávio Dino, evidentemente, vai prosseguir ajudando. O Toffoli costuma socorrer com muita presteza a JBS e agora está no Ministério da Justiça. Mas é a democracia, agora está tudo bem. Né? O Lula entrou para unificar o país e restabelecer a democracia. É isso. Mas eu repito o que eu tenho dito todo dia, porque é importante refrescar a memória dos brasileiros de hora em hora. O que esperar de um governo comandado por um ladrão? Isso.